Bom, Christian, Vanessa, muito obrigado pelas palavras. Vou dar um start aqui logo para a gente aproveitar o tempo o máximo possível. Quer dizer, na sua palestra eu entendo que existe um exagero no número de diagnósticos e um exagero na prescrição de medicamentos para transtornos mentais que talvez não sejam transtornos, sejam só uma situação de sofrimento que poderia ser resolvida de outra forma. Quero saber se esse entendimento está correto e como desfazer isso, se é uma cultura médica que vai ter que ser revertida, quer dizer, como é que você trabalha para que não haja mais esse tipo de exagero em diagnóstico e tratamento, de prescrever remédios que talvez não sejam necessários, né? Eu diria assim que é preciso fazer uma distinção clara, né, entre narrativas de sofrimento, experiências de sofrimento e transtornos. O que eu estou propondo é que experiências de sofrimento, especialmente quando maltratadas, né, quando negadas, quando moralizadas na forma da vergonha, da culpa ou da insuficiência, elas são fatores fundamentais para a indução, né, causação desses sintomas. Né? Isso permite que a gente haja sobre isso. Olha, não vai sair de graça se você vê uma situação de sofrimento, né, e deixa isso se perpetuar. E, às vezes, a gente olha para isso como uma questão social, como uma questão econômica. O que eu estou dizendo é que isso é também uma questão de saúde mental. É preciso a reforma, a mudança, reintroduzir gramáticas de reconhecimento, de tratamento, de atenção ao sofrimento ligadas à saúde mental, né? Isso tanto do ponto de vista diagnóstico, quanto do ponto de vista do tratamento, né? O que eu estou questionando é hoje um estado de coisas, não sei se a Vanessa vai concordar comigo, em que a maior parte dos prescrições de medicação psiquiátrica é feita por não psiquiatras. A maior parte das reposições de medicação são feitas informalmente. O que isso significa? Uma cultura que assimilou a ideia de que se eu sofro, eu tenho que administrar uma substância. Porque esse sofrimento ele é interpretado como um déficit cerebral individual, né? Isso não está errado, porque os sintomas eles estão associados com transformações no funcionamento neurofisiológico. Mas isso propiciou uma cultura, né, em que o transtorno mental ele só deve ser tratado quando ele aparece na forma de uma depressão. Então eu só consigo falar dele dizendo que isso é uma depressão. E quando eu falo dele assim, quando eu falo dele na escola, na empresa, o que eu estou dizendo indiretamente? Procure um especialista. Eu não sou especialista em depressão. Quem pode receitar alguma coisa para você é aquela pessoa. Quem pode ouvir a tua depressão é aquela outra. Ou seja, a gente se demite em função de uma espécie de teoria popular da saúde e da doença mental. Você usa o medicamento para tratar um sintoma, mas não resolve o problema, a causa do sofrimento que levou àquele sintoma. Então, aí você começa a ter efeitos colaterais desta prática, né? Que é a hipermedicalização, medicalização excessiva da infância, medicalização crônica, o que a gente tem de melhor acaba virando um maltrato, acaba virando uma política equivocada, né? E isso envolve, então, alocação de recursos, formação de pessoal, isso envolve, enfim, reposicionar o âmbito da saúde mental. E Vanessa, você mencionou que o Brasil é um dos campeões, está no topo do ranking de ansiedade e depressão no mundo. Como é que esses rankings são feitos? De onde que vem essas estatísticas e por quê, né? O que tem no Brasil que está fazendo com que a gente tenha esses números tão altos desses transtornos? Existem vários tipos de estudos diferentes, tá? Para você ver qual que é o que a gente chama prevalência de transtornos mentais. Existem estudos nos quais os pesquisadores vão ativamente perguntar para as pessoas de acordo com questionários já estruturados. Existem estudos no qual a pessoa responde
o que ela acha de si mesma. Outros, você pode ver prontuários médicos, pode ver qual que é o diagnóstico que o médico deu. Então, vários estudos diferentes podem propiciar esses dados. O que acontece é que existem, talvez, aí, uma questão de que os estudos são diferentes e as respostas para eles também são diferentes. Os fatores de risco, então, bom, a gente tem que falar que o Brasil tem um número de homicídios gigantesco, né? A gente vive muitas violências, a gente tem uma sociedade que também tem muito sofrimento. Talvez sejam fatores que afetam as pessoas, afetam a saúde mental. Cada vez mais esses estudos estatísticos, epidemiológicos vão juntar com fatores sociais, fatores psicológicos, até da infância, né? Eles estão ficando muito sofisticados mesmo. Eu acho, o que a gente vê é o seguinte, 1 em cada 5 pessoas tem um transtorno mental leve, tá? Que daí a gente até pode incluir ansiedade e depressão e também outros transtornos, né? Então, tabagismo também seria um transtorno. 1 em 20 tem transtornos psiquiátricos graves. O que a gente percebe é que existe muita heterogeneidade. Pacientes que são muito graves, muitas vezes não recebem o tratamento que precisariam, inclusive medicamentoso. E às vezes pacientes leves recebem um hipertratamento. Talvez a gente tenha que estudar com mais detalhe, né, para poder oferecer a quantidade de tratamento que uma pessoa necessita, no momento que ela necessita. Eu acho que a gente vai precisar, inclusive, de mais dados e mais estrutura de saúde mental para oferecer para as pessoas. A gente ainda não tem o suficiente, a verdade é essa, né? E com relação aos efeitos da pandemia, sem dúvida houve um período longo de muito sofrimento para todos, né? Isso deixa, digamos assim, cicatrizes, enfim, de saúde mental, quer dizer, vamos dizer, a pandemia está quase acabando, está sob controle, a gente tem a vacina, nós estamos aqui de novo nos reunindo presencialmente, então, coisa assim, a vida está voltando ao seu normal, né? Esse sofrimento ficou para trás, acabou, não existe mais, ou ter vivido esse sofrimento pode trazer sequelas a médio e longo prazo também, mesmo que a causa daquele sofrimento tenha se encerrado? É toda uma interação, né, entre a pessoa e o que ela viveu. Porque tem pessoas que sofreram grandes sofrimentos, mas que conseguem transformar aquilo em algo positivo, em algo que lhes dá força, né? Algo que mostra que ela é capaz, que ela conseguiu superar. Tem pessoas que já tinham muitas fragilidades antes, né? Já tinham muitas dificuldades e que podem também juntar com o sofrimento, que foi como se fosse a gota d'água. Para ela, ela não aguenta mais, né? Ela precisa de uma ajuda externa, precisa de algum tipo de alívio. Eu acho que a gente vai tendo que ver individualmente. Se a pessoa, ela pôde, o que a gente chama elaborar, né? Pôde pensar, pôde entender o que aconteceu, ela já está na história dela de uma forma mais tranquila, eu acho que ela vai seguir a vida adiante e, na verdade, eles mostram, até tem esses... Depois de pandemia, né, a gente quer levar a vida adiante. Está vacinado, vamos para frente, né? Não quer mais ficar pensando. Mas, se aquilo ainda é fonte de um sofrimento, fica voltando, se é algo que ainda traz um desconforto, eu acho que ela deve buscar ajuda, né? Eu acho que isso é o principal. Ela vai precisar às vezes, de uma outra pessoa para conseguir pensar junto, às vezes de remédio, né? Às vezes de atividade física, eu não sei o que ela vai precisar, mas vale a pena ela ir atrás, né? Vale a pena. Tá bom. Cristian, várias perguntas aqui relacionadas a políticas públicas. Né? Estamos às vésperas de uma eleição, então vamos falar o que precisa, quais seriam prioridades aí em termos de políticas públicas para lidar com esse problema. Poxa, a lista é grande, né? Começar por uma, vamos dizer assim, melhor institucionalização das leis, dos decretos que estão organizando a saúde mental no Brasil, né? Por muito pouco, o governo Bolsonaro, no que ficou conhecido como revogaço, não revogou quase a totalidade das medidas de renovação, né, da reforma psiquiátrica brasileira, marcada pela Lei Paulo Delgado, de 2001. Ou seja,
É muito frágil o estatuto institucional. Em segundo lugar, a gente precisa aplicar e definir melhor o sistema de repasses e de aplicação de financiamento público para a realização dessa reforma. Tá? Eu tive em Altamira, o maior município do Brasil em termos de extensão, não tinha nenhum psiquiatra contratado pelo Estado. Ou seja, a situação hoje é tal que a gente imagina que existe um serviço capilar, parte do SUS em saúde mental, quando ele não existe, ele não foi implementado completamente. E isso deriva de problemas no mecanismo de financiamento mal elaborados na Constituição de 88 e que foram se reproduzindo. Isso é uma crise mundial, né? A gente investe menos do que a gente deveria, porque saúde mental é caro, né? A gente imagina que, como é uma coisa que envolve sentimentos, afetos, vida interior, então a gente resolve na força de vontade, a gente resolve por uma ação moral. Não é verdade, custa caro. E é difícil você conseguir convencer as políticas públicas de que, então, isso precisa ser feito. E em terceiro lugar, acredito que a política pública de saúde mental ela precisa se capilarizar mais, ela precisa chegar nas escolas, ela precisa chegar nas empresas, ela precisa ser parte da nossa cultura, né? Hoje ela ainda é visto, como a Vanessa colocou, né, no limiar para determinadas classes, é quase que parte da sua forma de vida, e para outras é algo estigmatizável, é um problema, é algo que vai, vamos dizer assim, afetar a sua vida produtiva e a maneira como você é percebido pelos outros, né? Então isso merece investimento, isso merece uma transformação do posicionamento da questão da saúde mental na política em geral e na cultura em específico. Essa mesma pergunta, políticas públicas. A gente vai precisar realmente de mais estrutura, né? Então, por exemplo, 2019, a Organização Mundial de Saúde, desde 2000, está falando muito sobre prevenção de suicídio, né? Sobre os investimentos em saúde. Por exemplo, em saúde mental, só 2% do que é investido em saúde mental. Isso em vários países do mundo, no Brasil também. É uma verba muito pequena, né? A gente precisa de mais, a gente precisa de estatísticas, vários tipos de estatísticas. O que se mostra, por exemplo, é que cada real investido em saúde mental reverte em R$5 para a sociedade. É alguma coisa que vale a pena, porque aquela pessoa ela pode voltar a ter uma vida com um trânsito maior, né, uma vida mais plena, e tanto do ponto de vista de trabalho quanto do ponto de vista humano. Então, eu acho que, de fato, a gente precisa de mais políticas. 2019, por exemplo, eu acho que foi um marco. As estatísticas sobre suicídio, por exemplo, agora elas são de notificação obrigatória. Então, tem alguns avanços, mas a gente tem que tomar cuidado, sempre pensando que esse investimento comunitário, em políticas mais comunitárias, é melhor do que o investimento em instituições de saúde de longa permanência, né? Então, isso a gente já sabe e eu acho que vale a pena reforçar mesmo. E essa atenção maior que se deu à questão da saúde mental em função da pandemia nos últimos anos, acho que já começa, é uma coisa que vai ser assimilada, vai ser perene, quer dizer, voltando àquela questão, a pandemia vai acabar, fica para trás, a gente vai passar a negligenciar de novo essa questão, ou você tem um awareness, né, uma atenção realmente maior que vai trazer mudanças positivas daqui para frente? Eu acho que quando a gente começa a usar micro-ondas, a gente não fica só no fogão, né? Então, qualquer avanço que a gente tem, a gente não quer mais perder. Eu acho que é um avanço você poder pensar em saúde mental, né? Pensar, olha, como é que eu faço para cuidar das minhas emoções? Como é que eu faço para que as emoções das crianças na escola, né? Das pessoas, acho que tudo isso são ganhos. Eu imagino que as pessoas não vão querer mais voltar para trás, porque é uma vida mais plena, é uma vida mais interessante, mais enriquecedora. Né? Você acha que esse estigma com relação a buscar ajuda e reconhecer que você precisa de ajuda, tem um transtorno, talvez precise até de uma medicação, esse estigma está
está perdendo força? Quer dizer, as pessoas estão se sentindo mais à vontade para procurar ajuda ou não? E ele está mudando de forma. Eu acho que, num certo sentido, a gente teve estigmatizações muito mais pesadas, né? Quando o ambiente da saúde mental era ainda muito manicomial, muito hospitalocêntrico, e que, bom, desde os anos 50, 60, né, já se tem um outro entendimento de que a saúde mental ela não precisa ser tratada assim. Em que pese o fato, né, de que ainda vale o resultado do estudo 66 sobre o fato de que se você tem uma doença mental grave, né, na Tanzânia ou na Nigéria, o teu prognóstico é melhor do que se você tiver uma doença mental na Austrália ou em Nova York. Explicar isso, né? Você faz e refaz esse experimento e o resultado é parecido, ou seja, ao que parece, situações em que a doença mental ela é acolhida de forma mais comunitária, ela se integra melhor, né, em culturas que vão dar um espaço religioso, vão dar um espaço, vamos dizer assim, de não estigmatização, isso ajuda muito o prognóstico em contrapartida, né, com as táticas mais individualistas de tratamento, né. E acho que um outro aspecto que a gente tem que considerar é que, assim, saúde mental, pensada a partir do conceito-chave de forma de vida e não de indivíduo, ela se transformou muito com a entrada da linguagem digital, né? Forma de vida, linguagem, trabalho e desejo, né? Isso tem popularizado para o bem e para o mal discursos, enfrentamentos, retórica sobre saúde mental que diminuem um pouco o estigma, né? Por outro lado, se a gente for olhar para a nossa forma de trabalhar, o burnout se transformou numa grande questão porque ele está acusando uma relação entre você trabalha desse jeito, você vai ter sintomas daquele outro jeito, né? Esse tipo de relação está ficando mais evidente para as pessoas e isso vai mudar, me parece, substancialmente o problema do estigma. Com relação a possíveis causas de sofrimento, mal-estar, isolamento, solidão, qual que é o papel das redes sociais e das mídias digitais de uma maneira geral, né? As pessoas estão mais isoladas hoje em função de se relacionarem muito por meios digitais e talvez não mais uma interação social mais direta. Qual que é o papel das mídias digitais nesse contexto? Tem muitas pesquisas mostrando que sim, né? Acho que dos 53 estados americanos, só um não acusava uma relação direta entre aumento de uso de rede social e aumento do sentimento de solidão e prevalência de transtornos mentais, que era a Flórida, porque é um estado, vamos dizer assim, mais latino, né? De fato, a gente está diante de uma nova forma de linguagem, de uma nova tecnologia, que tem efeitos deletérios, mas a gente não sabe dizer exatamente como isso funciona. Se é indiretamente, porque as pessoas têm mais amigos, mas, por exemplo, você corrompeu a relação entre público e privado. Portanto, você tem menos intimidade, né? Você fala mais, mas não é um ambiente seguro. Você fala mais, mas, por exemplo, você não se expõe, principalmente naquilo que pode ser percebido como uma fragilidade, uma fraqueza ou um transtorno mental. Isso não é bom, né? Você se expõe, mas você se expõe atrás de um pseudônimo. Isso aumenta a possibilidade de você agressivizar o seu discurso sem ser regulado pelo outro. Então é como se a gente estivesse descobrindo o que são boas práticas, porque há boas práticas como a Vanessa mencionou, né, de escuta, atendimento online, e há práticas nocivas, mas ainda não temos um bom consenso sobre isso, a ponto de criar, inclusive, algumas regras, algumas indicações de como lidar com isso na família, na escola, né? Eu queria lembrar, por exemplo, que durante a pandemia, né, além da teleconsulta, as minhas filhas viam os avós por vídeo. Assim, o contato com as pessoas foi permitido. Então, tem algumas situações, né, parentes que estão distantes. O vídeo, o digital permite alguns contatos. Eu acho que é uma ferramenta, a gente usa, né, positivamente ou negativamente. Acho que as pessoas também estão tendo um... Eu sempre pergunto, né, na consulta, o que você faz quando você quer relaxar? Eu vou para a rede social, vou para o celular. Talvez seja um exagero também, né? Talvez a gente também tem que cultivar lazeres que sejam um pouco mais ativos, né? As pessoas ficam horas e horas e horas nas redes sociais. Talvez tenha que ter um limite também, né? Então, eu acho que pensando no digital, penso assim.
E tem sofrimento específico. Por exemplo, o Instagram, que é uma rede muito orientada para a imagem, vamos dizer assim, traz malefícios para jovens, mulheres, as voltas com, enfim, relação com o corpo. Os filtros, né? Todo mundo está bonito, todo mundo está sempre sorrindo, feliz, né? Parece que não existe tristeza, não existe sofrimento. A gente sabe que não é assim. Tem uma pergunta aqui bem objetiva sobre o que é a cura para um transtorno. Como é que você define cura ou não cura, né? Pergunta difícil essa, né? A gente, às vezes, que nem o professor falou, né? Não existe não sofrer. O que a gente busca durante o tratamento do transtorno é que aquela ponta do iceberg, porque tem um sofrimento que é inerente, tem um sofrimento que tem a ver com fatores mais específicos e tem uma ponta do iceberg que é quando o paciente começa a ter um sofrimento desproporcional. Um ciclo no qual ele não consegue sair, começa a afetar o corpo e mesmo a mente, né? A mente dele já não consegue pensar em outras coisas, tá fixa numa determinada área, ele não consegue crescer, o desenvolvimento dele, da personalidade dele, está estagnado. E isso demora, assim, não é um dia, não é 2 dias, isso fica por um certo tempo. Então, o objetivo do tratamento é tirar essa ponta do iceberg, né? É que volte para o sofrimento comum das pessoas. Quando você atingiu isso com o seu tratamento, teoricamente ele foi eficaz, porque daí a pessoa vai lidar com os recursos que ela tem, com as capacidades dela, ela já se sente capaz de manejar aquilo, ela já é capaz novamente de ter um ciclo positivo, né? Então ela olha para o problema, ela fala, tá, é difícil, mas consigo pensar a respeito dele, né? Consigo ir adiante, consigo enxergar uma solução, consigo enxergar ou soluções, ou pessoas com quem eu vou ter uma capacidade de dialogar para me ajudar, ou eu vou buscar isso, aquilo, quer dizer, ela consegue ver outras possibilidades, né? Ou então, consigo aguentar, esse sofrimento ele é tolerável para mim, porque as pessoas que têm um transtorno sentem que é intolerável, né? Aquilo está dominando, então ele é maior do que a pessoa dela. Então, em vez da pessoa ter o sofrimento que tem a pessoa. Então, daí eu acho que se você consegue voltar para um nível no qual a pessoa pode, ela sente, não, eu estou contendo esse sofrimento, aí eu acho que já cumpriu o objetivo. Daí ela já está curada nesse ponto. Tem uma pergunta aqui também sobre recortes étnicos, raciais e socioeconômicos. Os transtornos mentais, ele acometem mais mulheres ou homens, ricos ou pobres? Dá para fazer uma distinção ou todo mundo está igualmente vulnerável a desenvolver um transtorno mental? Não, existem pessoas que estão mais vulneráveis, né? Então, de fato, e depende também do transtorno, mas vamos considerar os transtornos como depressão e ansiedade, que são os que a gente falou aqui hoje. Então, mulheres de periferia, mais pobres, mais jovens, elas de fato estão mais vulneráveis a esses transtornos ansiosos e depressivos. Pessoas que são migrantes também têm mais chance de ter esses transtornos mentais, né? Tem menos apoio, menos rede social no lugar onde elas estão. Pessoas na cidade têm mais chance do que na zona rural. Então, existem sim várias características e é por isso que vale a pena a gente ter esses estudos, vale a pena a gente ter esses dados para focar exatamente nas pessoas que precisam mais, para que elas recebam mais ajuda, né? Isso. Eu queria comentar um pouco a pergunta sobre a cura, né? Tá. Porque eu acho que é um conceito meio como é que eu vou dizer assim, meio pragmático, meio leve em medicina, né? Cura o quê? Vai ter uma recidiva? Vai voltar? Parou os sintomas, né? A representação popular da ideia de cura, eu acho que ela é muito mais forte do que a importância da cura para a prática médica efetiva, né? Mas eu acho que é uma ideia muito importante, porque o conceito de cura, ele antes de ser médico, é filosófico, né? Primeiro para os gregos, que no latim foi traduzido como cuidado, né? Então, a cura não devia ser um estado, né? O retorno ao estado anterior, uma das definições de saúde. Você pode dizer, então está curado, porque voltou a como você era antes. Te voltou a como era antes da Covid?
Sim e não, porque agora nós somos nós e mais a história da Covid, as pessoas que perdemos, o medo que ficou, a inquietação que isso deixou. Então, a ideia de cura, ela pode e deve ser vista, no meu entender, como processo, né? Então, relação com o tempo, relação com o corpo, relação com o outro, isso tudo é objeto de cura. A cura não é o estado final, não é o mais completo estado de bem-estar social. Não é isso a cura, pelo menos estou criticando essa noção. A cura é uma certa atitude, mais ou menos permanente, de cuidado, de atenção, né? De, vamos dizer assim, enfrentamento do conflito, de tentativa de tornar o conflito mais produtivo, de aceitação de certos sofrimentos que são inamovíveis. Isso é muito importante. Quando a gente fala, por exemplo, no contexto de uma psicoterapia, a gente diz assim, a gente é hipocrático, né? Curar o que pode ser curado, sintomas nesse sentido, mitigar o sofrimento que pode ser mitigado, diminuído, e não tentar curar o que não é curável. Ou seja, o mal-estar existencial, que a gente vai morrer, as nossas leis são imperfeitas, temos um corpo que envelhece. Se você tentar olhar para isso com esse conceito de cura, voltar a um estado anterior, você vai criar mais sofrimento, né? As questões raciais, de gênero, de violência social, eu diria assim que talvez valha a pena a gente olhar para esse problema pensando assim, indutores sagitais, né? Tem coisas, tratar o racismo é uma prática de saúde mental, porque você está indiretamente diminuindo aquele fator que é assim, transversal, que ele atinge todo mundo. Não é só o negro, é também aquele que pratica o racismo, aquele que sofre com os temores, enfim, imaginários ou reais em torno dessa questão, né? Mas você tem também a atenção para o que a gente podia chamar de fatores desencadeantes. E eles, curiosamente, são de vários tipos, mas quase todos eles são concernentes à experiência de luto ou perda. Perda de um parente querido, dissolução de um casamento, perda de um lugar onde você mora, migração, imigração, situações apátridas, perda de saúde orgânica, perda de um grande amor. Quase todos os fatores, vamos dizer assim, de indução traumática, né? Quer dizer, a partir daquele momento, então eu desenvolvi uma depressão. A partir daquele encontro, a minha ansiedade piorou muito. Elas têm que ver com essa dimensão, vamos dizer assim, de como a gente elabora, de como a gente estrutura estratégias de simbolização, cuja gramática fundamental é o luto, saber perder, né? E o nosso tempo está se esgotando, eu queria tocar num tema difícil, pesado, mas que precisa ser abordado também. Estamos aí, como eu mencionei, no setembro, né, amarelo, os estatísticas que mostram um aumento muito acentuado, né, do número de suicídios no Brasil. Qual a análise que vocês fazem disso? O que pode estar causando isso? Nós estamos prestando mais atenção, né, no problema ou realmente a coisa está piorando? Eu queria falar, na verdade, então, também contextualizando mundialmente, o Brasil é um dos países que tem menores taxas de suicídio do mundo, tá? Então, a gente está bem situado na estatística mundial. Países da Ásia, do leste europeu, têm estatísticas muito maiores do que a nossa. Apesar de estarmos então, no topo do ranking de ansiedade e depressão. Apesar disso, tá? Então, você vê que tem fatores culturais, fatores aí que a gente ainda tem até que entender melhor. Mas ele está situado em um polo da quantidade menor de suicídios no mundo. Porém, está aumentando. Na América Latina como um todo, a estatística de suicídios tem aumentado. Em contrapartida, na Europa tem diminuído. Então, é possível, isso eu acho que mostra que é possível intervir, porque lá eles estão fazendo políticas públicas de prevenção de suicídio muito intensas. Então, a gente tem que intervir. E, na verdade, a gente está um pouco atrasado, a gente tem que correr, porque a gente tem que fazer muitas estratégias para que essa subida comece a ter um topo e comece a cair. E isso dá para fazer. Então, na verdade, as pessoas... O suicídio é um fenômeno muito complexo, é multifatorial, pode estar relacionado a transtornos mentais ou não, tá? Está muito ligado também ao uso de álcool e drogas.
ele é sempre uma atitude de desespero. É uma pessoa que está agindo porque ela não está conseguindo pensar a respeito do problema. Muitas vezes ela quer fugir, muitas vezes ela não quer morrer. Quando você vai ver as pessoas que tentaram e não conseguiram, muitas vezes ela não quer, mas ela não está conseguindo outra saída. Tá? Ela não está sendo capaz de pensar o que fazer. Ela se sente muito sozinha, ela está se sentindo desamparada. Por isso também, então, acho que tem as políticas públicas em relação ao suicídio, mas também a gente poder estar atento e ouvir a pessoa, né, que a gente acha que está com algum risco. Isso também é uma função de todos nós, não só dos profissionais de saúde mental, uma função de todos nós, poder ouvir respeitosamente, com a intenção de entender o que está acontecendo, falar sobre isso. Né? Nesse sentido, pode ser um reflexo da falta de atenção com a saúde mental em estágios mais iniciais. Também, né? também. Eu comentaria um dado, não sei se é 2021 ou 19, 20, em que aumentou 20% a taxa de suicídio no Brasil. Né? Então, muito difícil a gente não tentar uma combinação entre Covid e uma percepção, vamos dizer assim, de que o laço social se tornou perigoso. Se tornou, o espaço público se tornou um lugar assim governado pela violência, onde os mais fracos têm que ser eliminados. Isso é discurso de Estado. Né? Quando você começa a ter, né, uma autorização, né, discursiva da violência, para tratar a violência, inclusive, você começa a disponibilizar, né, incutir nas pessoas métodos violentos. Para o quê? Para tratar o conflito, qualquer conflito, com o outro, do conflito político, o conflito de terra, o conflito consigo mesmo. Olha só, é assim que a gente resolve. Me parece que é muito difícil que essa taxa não tenha crescido, também influenciado por isso. Agora vamos pegar dois focos do suicídio no Brasil. Um é a região das Serras Gaúchas e outro é Mato Grosso, onde você tem a grande população indígena. Né? Você vai olhar lá a cultura do fumo na Serra Gaúcha e você vai ver que a cultura do fumo ela é, vamos dizer assim, extremamente incerta. Né? Você pode ficar rico num dia, pobre no outro. Você pode não ter como vender. E é uma cultura onde você tem forte imigração alemã e uma forte retórica ou discursividade social que aposta no autorrealização. Se você deu certo é porque você é uma pessoa superior aos outros. É uma moralidade, vamos dizer assim, muito individualista e muito orientada para sucesso e fracasso. Então você combina essas duas coisas, você combina uma certa, vamos dizer assim, um certo conjunto de valores morais e você tem ali um caldeirão para suicídio. Né? Quer dizer, se você não teve o sucesso, se você não alcançou aquilo que era esperado de você, a culpa é só sua. E não adianta falar a respeito. Né? Então isso que a Vanessa colocou é muito importante. A maior parte dos suicídios são evitáveis por práticas como o CVV. Você falou com uma pessoa, você não faz. Mas se você não tem alguém para falar, aí a coisa tende a ficar muito grave. Por exemplo, instruções simples, como instruções para os porteiros da ponte de Golden Gate em São Francisco. Não deixar a pessoa ir à noite ali, que ela vai fazer à noite na ponte. Dizer para a pessoa, você não vai lá, você criar um intercurso, é uma política simples de autoevitação de suicídio. Agora, você dizer que essa taxa de suicídio não tem algo a ver com armas em casa, você colocar armas na casa das pessoas e depois dizer assim, incrível, aumentou feminicídio e suicídio. Por quê? Porque naquela hora que aparece um conflito, a pessoa tem um gesto impulsivo e diz, eu vou resolver isso na raiz. Segundo área de importância, vamos dizer assim, para acréscimo de suicídio, os índios Guarani que perderam as terras. Você priva as pessoas da sua terra, onde está o cemitério, onde estão seus ancestrais, você apaga a história, você diz assim, isso não merece ser dito, você induz o suicídio. Dois tipos de suicídio, pensando em Durkheim, né? O altruísta e o individualista. Né? Cada pessoa que se suicida, ela tem 7 segundas vítimas, que são as pessoas em volta,
que têm um luto complicadíssimo, que sofrem, que vão precisar de muita ajuda, né? Que desenvolvem também transtornos mentais. Então, é um fenômeno que afeta muito as pessoas, logicamente a pessoa que faleceu, mas também todos em volta. Fora também as pessoas que tentam suicídio, não conseguem e ficam muito sequeladas, né? Isso também é um problema muito sério de saúde. E aí sim, estigmatizadas, né? Inclusive pela ordem médica. Sempre os médicos são muito tolerantes com isso, que estão tentando salvar vidas, né? Sim. Bom, nosso tempo praticamente esgotado. Vou finalizar com uma pergunta bem prática. Quais são os sinais de alerta, sintomas que precisamos ficar atentos? Como podemos ajudar as outras pessoas? Qual a melhor abordagem? Então, a gente encerrar com algumas dicas práticas aí de... né? Olha, vou falar, se a pessoa está se isolando, né, a pessoa ela não quer mais conversar com pessoas que ela gostava antes, acho que isso é um sinal para a gente estar atento. A pessoa que deixa de fazer coisas que gostava de fazer, né, que ela perde o interesse. Às vezes as pessoas comunicam, olha, eu estou precisando de ajuda. E elas não são ouvidas, então, às vezes tem uma coisa explícita ali, né? Não, vai passar, né? Coisa de momento, coisa... Adolescente, muitas vezes, não, essa é coisa da adolescência, então minimiza. Mas por que você está sofrendo? Você tem casa, comida, da onde vem isso, né? Então fica uma sensação de incompreensão e de dificuldade de ouvir. Então, acho que esses são sinais de que a pessoa está precisando de ajuda. Ouvir é algo muito difícil. Apesar de parecer banal, né? Ouvir e realmente estar atento ao que a outra pessoa está precisando é algo muito sofisticado. A gente precisa treinar mais, né? Porque a gente sempre tenta julgar. A gente, não, você faz isso que vai dar certo. Não, muitas vezes aquela pessoa precisa de mais ajuda, de outras coisas. Vamos ver o que ela precisa. Essa ajuda não necessariamente precisa ser uma ajuda de um profissional. Pode ser uma ajuda dada por algum familiar, um amigo. Às vezes, aquele familiar vai precisar de uma ajuda a mais, né? Então, se uma pessoa está com ideação suicida, provavelmente você vai precisar levá-la a um profissional. Sozinho, o familiar não vai dar conta, né? Porque é uma situação mais difícil, mais perigosa. Outras não. Então, eu acho que quem estiver por perto pode ajudar e, a partir daí, vai buscar as ajudas a mais que serão necessárias. Para alguns casos, vai sim precisar de profissional de saúde, para outros não. Vou acompanhar a Vanessa, eu acho que é um fator crucial para a saúde mental, é a capacidade de pedir ajuda. Isso significa, aqueles que conseguem pedir ajuda, conseguem falar e tem algum lugar de endereçamento, que é crucial, no meu entender hoje, a gente desenvolver, valorizar, cultivar as práticas de escuta. Sim, tem escuta profissional, tem escuta qualificada, mas tem escutadores práticos. Todo mundo, se olhar em volta, entre os 7, vai ter aquela pessoa que ela oferece para você uma escuta. Muito importante cuidar disso, muito importante preservar isso, muito importante ter isso, vamos dizer assim, como uma espécie de patrimônio e recurso. Por quê? Estão invertendo. Se sinal de saúde mental é a capacidade de pedir ajuda, qual é o nosso problema? Aquele cara que não vem pedir ajuda. Que ela está lá no canto, sofrendo, mas ele tem medo de se apresentar. Ele tem medo de falar, ele tem medo, inclusive, de nomear o que ele está sentindo. Resultado, esse precisa de busca ativa. Esse precisa da comunidade, esse precisa de olhos que não são os nossos, dizendo, tem um cara lá perdido. Alguém tem que, enfim, dizer, indicar, cuidar do outro. Né? Então, essa prática, vamos dizer assim, em rede, ela me parece crucial, né, para a gente poder enfrentar e criar aí um novo horizonte para essa conversa. Né? A escuta, ela começa com a escuta de si. Né? Muitas pessoas, vamos dizer assim, se complicam, a situação da saúde mental vai tornando-se uma situação social, uma situação de disruptiva, porque elas, no fundo, só têm duas terapêuticas. Né? Uma é assim, eu preciso mudar a realidade, que é importante, às vezes mudar de emprego, mudar de casamento, mudar de país, né? Mas é um pouco primitivo, é um pouco assim, vou mudar as regras do jogo, agora não é mais xadrez, é damas.
Tudo bem. Essa política, e a segunda política correlata, que é: eu preciso alterar meu estado mental. Então eu tomo, eu fumo, eu compro, eu jogo, eu faço qualquer coisa, né, drogas lícitas e ilícitas, para que isso pare. Bom, depois de um tempo você tem dois problemas: uma depressão e um alcoolismo, uma ansiedade e um transtorno de impulsividade. Né? Ou seja, é urgente colocar na pauta que, além dessas duas políticas, que são as mais simples, são as óbvias, as pessoas precisam aprender a cuidar de si. Olhar para si e dizer: olha, do que é feito isso? Examinar os seus projetos, ter uma perspectivação de futuro, ser capaz de contar uma história, ser capaz de escrever uma biografia, entender os seus laços como laços conflitivos. Ou seja, essa ideia de cuidar de si implica que si é uma tarefa, não é uma coisa que inercialmente vai para um lado ou vai para o outro, conforme as disposições ou sociais ou comportamentais. Isso é uma mudança mais difícil de fazer, porque quem é que vai te dar isso? É a literatura, é o cinema, é o teatro, é a dança, é a conversa, vamos dizer assim, qualificada sobre o que é estar nessa experiência coletiva aqui chamada mundo. Que enfatiza muito o cuidado com o corpo, né? Com o que você vai comer, a saúde, a estética e tal, mas poucas vezes fala também da parte psíquica. Sim, porque em geral isso a gente reputa assim, isso é coisa das religiões, isso é coisa moral, isso é uma coisa que tem especialistas que não sou eu, né? Nós estamos no momento em que isso pode ser feito de forma laica. As religiões podem ajudar, elas fazem parte disso como cultura, como narrativa, mas é um trabalho específico, não tem que ver com fé necessariamente. Né? Lembrando que, de fato, o corpo, quando não está bem, afeta a mente também. Né? Tá tudo junto. Tudo conectado. A mente afeta o corpo a mente. Está ótimo. Vanessa, muito obrigado. Christian, brigadíssimo. Gente, obrigado por vocês comparecerem. O papo foi ótimo, estaremos de volta com mais uns toques no mês que vem. Esse evento não foi transmitido, mas estará gravado. Vamos compartilhar nas redes sociais, na internet. Então, todos que curtiram aqui, por favor, ajudem a compartilhar para que esse conteúdo, esse conhecimento possa chegar para o maior número possível de pessoas. Então é isso, boa tarde a todos e até a próxima.